exemplificou a dádiva da fé. Ressuscitado compreendeu Tomé, foi filho e foi senhor de uma grande mulher. Entra na casa de minha alma, cura-me de dentro pra fora. Faça, Senhor, que a minha vida recomece em ti agora. Pra boca seca do orgulho, a água do amor que descedenta. Pra fome de renovação, o pão do céu que alimenta. Vamos fazer a nossa prece. Alguns de vocês, se quiserem fazer a prece, pode levantar a mão, hein? Se quiserem fazer a prece, se estiverem sentindo no coração, pode fazer. Porque senão a gente segue a tradição aqui. Vamos lá, então. Pai, só desligar o microfone, isso aí. Bom, vamos lá. Bom, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez, com a graça do nosso Mestre Jesus, para mais um estudo, mais um ensinamento, mais um aprendizado. Conectemos, meus irmãos. Pensemos, mentalizemos a luz do nosso Mestre envolvendo os nossos corações, envolvendo a nossa mente, envolvendo o nosso ser. E fazendo com que sintamos dentro de nós a paz, dentro de nós a tranquilidade, a paz em Deus, que tudo está certo. Embora os problemas aconteçam, mas tudo está certo, porque Deus sabe tudo, porque Deus é nosso Pai. Conectemo-nos, meus irmãos, com a energia do Mestre, da espiritualidade amiga que aqui está agora nesse momento, os mentores que aos nossos lados estão, os bons espíritos que prepararam o ambiente, que auxiliaram a psicosfera da nossa casa nesse momento, que energizaram a nós e o ambiente para que essa live aconteça da melhor maneira. Nos conectemos, meus irmãos, com essa espiritualidade amiga que quer o nosso bem, que se interessa pela nossa felicidade. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, de toda terça-feira que nos conectamos, mente e sentimento, mente e coração, contigo, abençoai-nos. Abençoai-nos se formos merecedores, enviai as tuas boas energias, para que consigamos aurir força, Senhor, de caminhar bem, de caminhar firme no teu evangelho, sem distorcia, sem escorregarmos e ficarmos presos no chão e no erro. Abençoai-nos, Senhor, para que assim consigamos seguir auxiliando os nossos irmãos nas suas provas, auxiliando os nossos irmãos nas suas dificuldades. Envolve-nos, Senhor, no teu amor, para que a live de hoje seja feita com muito amor. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Que assim seja. É isso. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Bom, a nossa live de hoje vai ser sobre o tema A Nova Era, Instrução dos Espíritos, né? A Nova Era, do capítulo 1 do Evangelho. Então, se vocês quiserem estar pegando aí o Evangelho para estar lendo alguma coisa, para estar comentando, se quiserem também, podem estar abertos a isso, tá? Bom, nos estudos aqui que eu estava fazendo, os estudos prévios que a gente sempre faz, eu percebi que esse tema é uma psicografia de um espírito israelita. Ele não diz nome, ele permanece ficar oculto, né? Mas ele coloca lá, um espírito israelita. Ele se denomina dessa maneira. E esse espírito, ele fala, nessa sua psicografia, sobre as 3 revelações, Jesus, Jesus e Espiritismo, em que ele fala que Moisés foi o iniciador da moral evangélico-cristã, né? Porque, como a gente já estudou aqui, falando sobre Moisés, na época passada, em que a sociedade não tinha lei alguma. Ou seja, imagine você aí dentro da sua casa, qualquer um quisesse invadir a sua casa e furtar e, enfim, praticar qualquer coisa, fazia e não era punido. Por quê? Porque não tinha lei.
Qualquer lei que viesse para uma sociedade dessa é uma evolução, embora não fosse uma lei injusta, mas é uma evolução. Então veio Moisés com as suas leis e os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos é a lei de Deus, não de Moisés. Moisés foi um instrumento que Deus serviu. E o Espírito Israelita fala também que passamos por esse período da lei de Moisés, desses ensinamentos. Evoluímos um pouco mais em inteligência e em amor, e aí veio Jesus no momento propício. Veio Jesus trazendo a lei de amor, que é o quê? O desenvolvimento das leis de Moisés, praticando a lei de amor de forma sintética, porque existem os 10 mandamentos. E Jesus sintetizou isso tudo de uma só forma, em uma só frase, dizendo o seguinte: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então veio Jesus com os seus exemplos, com todos os seus ensinamentos. E agora vem o Espiritismo. Vem o Espiritismo trazendo o quê? A verdade sobre o plano espiritual, no sentido de um conhecimento mais amplo, um conhecimento mais, como é que eu posso dizer, mais direto. Por exemplo, quando a gente vai tratar, o objetivo do Espiritismo, né? Quando vai tratar os seres humanos, os espíritos, nas suas dificuldades, buscamos agir diretamente na raiz do mal, que é o quê? O coração. Suponhamos, como a gente já falou aqui em uma live, que você é uma pessoa que gosta muito de fazer intrigas. Você não faz o mal, mas faz intrigas, que por consequência também é o mal. Mas não é o mal assim, hediondo, de matar, de assassinar. Mas você faz intrigas. Nessa de você fazer intrigas, você vai acabar adquirindo companhias espirituais não tão boas, vai acabar se envolvendo em energias não tão boas e vai fazer com que sua vida acabe entrando em uma turbulência muito grande, em um desequilíbrio muito grande. Suas emoções vão começar a entrar em desequilíbrio, seus pensamentos vão começar a entrar em desequilíbrio, tudo isso porque a sua personalidade, o seu caráter, quer dizer, o seu caráter está em desequilíbrio com as leis de Deus. Então, qual que é o foco do Espiritismo? Atuar no coração, fazendo com que você busque ser uma pessoa melhor. Sendo uma pessoa melhor, você não vai mais conectar com essas energias. Não conectando com essas energias, você vai se tornar uma pessoa mais tranquila, mais paciente, uma pessoa mais amorosa, e por consequência, sua vida vai começar a se desenvolver, digamos assim. Vai parar todo esse desequilíbrio, toda essa perturbação, e você vai ter paz. Então veio o Espiritismo trazendo todos os conhecimentos com esse objetivo, transformar corações. E esse espírito israelita se desenvolve falando sobre cada uma dessas revelações, dessas 13 revelações. Mas tem uma frase em especial que esse espírito israelita ele fala assim, ó: são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. E essa frase me chamou a atenção, porque vamos tentar esmiuçar essa frase aqui. Ela diz mais ou menos assim, né? São chegados os tempos de quê? Em que as ideias morais devem se desenvolver. Primeiro a gente precisa compreender, como assim ideias morais? Uma coisa que eu tinha dificuldade, principalmente no começo, compreender o que é moral. O que é moral? A gente tem noção, mas às vezes a gente não tem o conceito, né? E sabendo o conceito, a gente tem uma noção bem mais ampla. Eu fui lá no Livro dos Espíritos, na questão 629, e essa questão diz assim: que definição se pode dar por moral? Então, o que é moral? E aí os Espíritos dizem o seguinte: a moral é a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o mal do bem. Então, de forma bem simples, muito simples, os Espíritos dizem que a moral é como se fosse a regra do bem proceder. Então, tá certo. Eu compreendo, Vitor, o que é a moral. É a regra do bem proceder. Mas onde é que eu vou encontrar a moral verdadeira? Porque assim, meus irmãos, eu não sei se vocês já viram, mas existem por aí muitos filósofos que são pseudo-sábios. Ou seja, não são sábios, são pseudo-sábios, que saem por aí propagando uma moral completamente errada. Uma vez eu estava assistindo um vídeo no YouTube e eu vi sabe aqueles comerciais que aparecem no meio do vídeo que dá vontade de você tacar o celular na parede? Pronto. Então, eu estava assistindo um vídeo no YouTube e apareceu um comercial de um filósofo, o filósofo é até conhecido, não vou falar o nome dele por causa de questão de ética, né? Mas esse filósofo dizia o seguinte, ele dizia assim: não entre em uma briga, mas se entrar, seja o primeiro a bater, e bata forte. E aí eu estava observando esse ensinamento desse filósofo, né? Eu disse, rapaz, está completamente errado, cara.
completamente errado. Realmente, se você quer entrar numa briga e você quer vencer a briga, obviamente, você é o primeiro a bater e tem que bater forte. Realmente, quando você vai entrar numa briga. Mas, primeiramente, a gente deve observar o seguinte: tá certo entrar numa briga? Poxa, se Jesus, o espírito mais evoluído que passou aqui na Terra, o guia, modelo e governador do planeta, diz pra gente que quando alguém bater à direita, você precisa dar à esquerda, como é que a gente vai conceber uma filosofia, compreender uma filosofia como certa, sendo essa filosofia dizendo que para você entrar numa briga tem que bater e bater forte, né? Então, existem muitas filosofias, e a gente tem que tomar cuidado com isso, que são pseudo-sábias, que aparentemente ali parece algo correto, parece algo certo, mas no fundo, não é. Né? Quando Jesus fala da direita, quando alguém te bater à esquerda, ele não quer dizer literalmente, alguém vai te bater à esquerda e você vai assim estender, ó, bate aqui para ficar igual, para não ficar com uma mancha vermelha de um lado e a outra não, né? Bate aqui na direita. Não é assim. É para você não revidar o mal com o mal. É para você, quando alguém te xingar, você não xingar de volta. Quando alguém te fazer alguma coisa de mal, você não conectar com aquela energia. Né? E você simplesmente perdoar, buscar pelo menos desenvolver esse perdão e deixar passar. Né? Então é mais ou menos por aí. Então existem muitas pseudo-sabedorias, que não são sabedorias verdadeiras. Né? Então quando se fala em ideias morais, ele quer dizer a regra do bem proceder. Isto é, os ensinamentos de Jesus. Ideias morais sendo os ensinamentos de Jesus. Né? Ô pai, o senhor quer falar alguma coisa até então? O senhor levantou aí a mão. É só para falar que o ensinamento do Cristo também é literal, né? A gente não está preparado ainda para isso, mas é um ensinamento também literal. E teve um exemplo de um livro que eu estava lendo esses dias, de Gandhi. Gandhi, eu ia falar outro, mas acabei lembrando de quando o soldado vai agredir Gandhi, né? Que ele levanta e o soldado agride ele 2 vezes. E aí o soldado pergunta a Gandhi, com quem você aprendeu a ser tão covarde assim? Né? E o soldado tinha um crucifixo com Jesus e Gandhi aponta para Jesus. Eu aprendi com esse aí. E o soldado fica tão envergonhado que cai em prantos. Né? Então, ninguém está preparado ainda. Quer dizer, a grande maioria não está preparado para seguir o ensinamento do Cristo ao pé da letra. Mas a gente nunca deve se rebaixar, né, ao nível do agressor para bater ou para revidar. É o correto quando a gente alcançar um nível espiritual elevado, por mais que a gente seja agredido, infelizmente a gente não vai pedir para bater, né? Mas, se for possível, antes que a gente agrida alguém, é melhor que a gente seja agredido nas duas faces. Pode prosseguir aí. É exatamente isso. Tem também um caso do Chico, né? Que é o moço tá lá, ele tá lá na fila atendendo as pessoas e tudo mais. E aí chega o moço e aponta um revólver na cabeça do Chico e diz: ó, eu vim lhe matar. E aí o Chico diz assim: ó, que seja feita a vontade de Deus. E aí o moço, aquele magnetismo do Chico, né? Porque assim, eu tô falando com as minhas palavras, mas eu sou um Vitor, né? Um Vitor, né? Nem um Vitor, sou um Vitor. Então, assim, as minhas palavras não têm densidade moral para vocês sentirem aí o coração de vocês estremecer. Mas Chico Xavier falando um negócio desse, Chico Xavier com o maior amor do mundo, que seja feita a vontade de Deus, e fez o moço estremecer e largar a arma e desistir da vontade de matar ele. Eu imagino, né, o magnetismo que tem ali. E isso é um grande exemplo justamente desse ensinamento de Jesus. Se alguém te bater à esquerda, dá à direita. Ou seja, não revide mal com mal, né? Alguém vai lá, vai te fazer alguma coisa má e não revide. Não simplesmente não revide, não bata de volta. Por isso que é o que eu estava falando. Existem essas pseudo-sabedorias que a gente tem que ficar muito atento, porque realmente parece ser algo lógico. Poxa, realmente, alguém vai me bater, então se a pessoa vai ali me bater, eu vou bater primeiro, para bater forte e acabar ali por me defender, né? Tem pessoas que ainda pensam dessa maneira. Existe também a autodefesa, existe toda uma reflexão nessa questão de autodefesa, mas tem o nosso irmão Emmanuel, que no livro Consolador, ele fala que a autodefesa do homem está em Deus. Né? Ele não precisa da autodefesa, quando ele trata a questão de matar por legítima defesa. Né? Enfim, então tem toda essa questão de moral que às vezes a gente fica nesse fogo cruzado, se eu vou para cá, se eu faço isso, se eu faço aquilo, nessa encruzilhada, só basta a gente observar a moral de Jesus e tá tudo lá. Né? Então, quando esse espírito israelita fala, são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver, ele está falando que são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem se desenvolver, porque é ali que está contida a moral mais ampla e mais pura do amor, né? A moral mais ampla e mais pura de Deus.
né? Todas as leis de Deus, é nele que está contido. Porque hoje em dia a gente observa, realmente, tem pessoas que não estão cumprindo ainda as leis de Moisés. Muita gente, né, que está cobiçando a mulher do próximo, muita gente que está ali matando o próximo, que está cobiçando os bens do próximo, mas também tem muita gente que já superou essa questão de Moisés e está buscando agora seguir Jesus. Está buscando agora seguir o amor de Jesus, né? No dia a dia, com a família, embora seja difícil, mas está buscando. Então, é essas pessoas que vão vir, que é o que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, sobre o mundo de regeneração, né? Essas pessoas que vão vir para o mundo de regeneração. Mas, sigamos. Aqui ele fala, são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver, ou seja, as lições do Cristo devem se desenvolver. Mas aí eu fiquei me perguntando outra coisa. Se desenvolver. Desenvolver onde? Né? Devem se desenvolver. Desenvolver onde? Aí me veio um pensamento, dizendo mais ou menos assim, desenvolver na sociedade, desenvolver no dia a dia, com as pessoas e tudo mais, essa moral do Cristo de perdoar, não fazer inimigos, praticar mais a caridade, ser indulgente com as faltas alheias, ser tolerante, ser paciente, todo esse conjunto de regras do bem proceder, como disse aqui o Livro dos Espíritos, todo esse conjunto de regras do bem proceder deve se desenvolver na sociedade, deve se desenvolver dentro de casa. Mas aí eu fiquei pensando de novo, mas poxa, quando as leis do Cristo se desenvolverem na sociedade, dentro de casa, na rua, no trabalho, na escola, quando as leis do Cristo, quando os ensinamentos de Cristo nesses ambientes, significa, primeiro, que se desenvolveu no coração. Aí me veio esse pensamento. Então, o que a gente faz no coração? É em nós mesmos. E me veio aquela história, é muito interessante, que é do velho Simeão com o menino, que esse menino é Jesus. Está lá escrita pelo irmão X, Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos. E a história é mais ou menos... Tá travando aí, Vitor. Travou o aqui? vídeo tá travando. Tenta entrar e sair de novo aí para ver. Esperar um pouquinho aí. Tá travando para mais alguém aí? Para mim e para a Valquíria tava travando. Melhorou agora? Vai, melhorou. Ah, então existe uma história no livro Pontos e Contos do irmão X, que é Humberto de Campos, que tem como título Simeão e o Menino. E a história é mais ou menos assim. Maria, em determinada época, precisava levar Jesus para o templo para ser abençoado pelos sacerdotes, como era de costume da época. Ah, e eu queria dizer uma coisa. Eu vou citar essa história, mas é com as minhas palavras, tá? Eu vou parafrasear, ou seja, falar com as minhas palavras. Mas a raiz da história é a mesma, tá certo? Então eu vou pedir licença a vocês para falar com as minhas palavras. Mas continuando. Então Maria levava Jesus para o templo para ser abençoado pelos sacerdotes, como era de costume da época. Então foi Maria e José, Jesus. Jesus ainda bebê, de colo, Maria carregando Jesus nos braços. Chegando no templo, Maria encontrou com um velho amigo dela, Simeão, que era desde a infância amigo dela, quando ela era pequenininha, e era levada para os pais naquele mesmo tempo. E o velho Simeão, vendo Jesus, sentindo o magnetismo de Jesus, pediu para segurar Jesus. Então Maria entregou Jesus para Simeão, um velhinho, aproximadamente os seus 85, 90 anos, segurou Jesus nos braços e Maria foi falar com o sacerdote. Maria e José foram lá falar com o sacerdote, conversar e tudo mais. E Simeão, aproveitando que estava com Jesus no braço, olhando Jesus e sentindo o magnetismo de Jesus, sentindo aquele amor que vinha daquela criança, na hora reconheceu que aquela criança era o mestre. Na hora reconheceu que aquela criança era o mestre da humanidade. Então, observando Jesus e com lágrimas nos olhos, começou a conversar com a criança, dizendo assim: mestre, por que tu não viestes junto com os príncipes para poder governar o planeta? Por que tu não vieste junto com os doutores da lei para poder formular as leis e assim intitular e assim estabelecer a paz na humanidade? Por que, mestre, não vieste junto com os poderosos para poder governar através do poder e instalar em Israel o reino de Deus? Por que, mestre, vieste junto dos pobres e miseráveis? Porque escolheste a palha da manjedoura em vez do beiço do Augusto? E ele começou a conversar e desabafar com a criança. Aí ele com a criança nos braços. E aí, depois de um tempo, a criança, levantando a destra, tocou no peito de Simeão, deu algumas batidas. E então veio Maria.
Maria voltou, terminou de conversar com o sacerdote, e Simeão, ainda em lágrimas, entregou Jesus para Maria, e passou-se os anos. Simeão era um moço, como eu falei, um moço não, um homem, né? Já muito velho, tinha uns 90 anos, passou-se os anos e Simeão desencarnou. Desencarnando, Simeão voltou para o plano espiritual e revendo toda a sua vida, revendo todo o seu período que estava reencarnado, o período que passou aqui na Terra, ele viu o momento em que estava com Jesus no braço. E revendo, agora do plano espiritual, aquele momento em que ele estava com Jesus no braço, vendo ele, Simeão, encarnado, ele se vendo encarnado, conversando com Jesus e desabafando aquela dúvida que ele tinha com Jesus, ele percebeu a intenção que Jesus estava. Ele percebeu claramente a intenção que aquela criança de colo, que era Jesus, estava tendo com ele. E ele percebeu que ele estava se envolvendo todinho de muito amor. E viu que aquela batida que Jesus deu no coração dele foi a resposta para a dúvida que ele tinha, que até então ele não tinha descoberto. Mas agora, no plano espiritual, ele percebeu que quando Jesus pegou sua mão e bateu no coração de Simeão, Jesus dizia da seguinte maneira: Simeão, acalma teu coração, que o reino de Deus é firmado no coração das criaturas, e não nos templos perecíveis de pedra. Então, quando o espírito israelita aqui fala que as leis morais, as ideias morais devem se desenvolver, quando se fala nesse sentido de ideias morais se desenvolver, e a gente compreendendo ideias morais como os ensinamentos de Jesus, a gente consegue compreender que esse desenvolvimento se dará no coração nosso, e que a gente tem por responsabilidade desenvolver em nós mesmos essas leis, essas ideias morais. Ou seja, eu, Vitor, sou responsável por desenvolver essas ideias morais em mim, no meu coração. Eu não sou responsável por desenvolver as ideias morais de Jesus no coração do Painho, porque isso ele tem a responsabilidade dele. Assim como vocês aqui têm a responsabilidade de desenvolver essas ideias morais, essas leis morais, os ensinamentos de Jesus no coração de vocês. E com mais ou menos esforço, a gente vai desenvolver mais ou menos essas leis morais, né? E que, por consequência, vai possibilitar que a gente seja mais ou menos feliz no plano espiritual. Então, é interessante a gente compreender que toda a felicidade depende de nós. Toda a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso equilíbrio, tudo depende de nós. Tudo já está nas nossas mãos. Basta a gente buscar desenvolver no nosso coração as leis de Jesus, né? E aí ele continua falando o seguinte: então, são chegados os tempos em que as ideias morais, ou seja, os ensinos de Jesus, devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. A única coisa que me vem em mente agora é justamente esse progresso que a gente está alcançando, e daqui a pouco a gente vai conseguir alcançar, que é o mundo de regeneração. É a nova era, né? O mundo de regeneração, em que a gente bem sabe que os planetas eles passam por 5 graus. Ele passa por grau primitivo, pelo grau de provas e expiações, regeneração, feliz, e é aqui onde a gente vai ser realmente feliz, de forma eterna, e o grau puro, onde a gente já atinge a angelitude, espíritos perfeitos, e aí a gente começa uma outra evolução que não está na nossa ossada compreender agora. Mas o interessante é a gente saber o seguinte: a gente está saindo do segundo nível, que é o nível provas e expiações. O planeta agora, hoje, está no nível em transição, saindo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E o mais interessante é que a gente saber o seguinte: bom, como que é esse mundo de regeneração? A gente já falou aqui em algumas lives, mas como hoje o tema é nova era e remete muito isso, a gente vai falar um pouco sobre essa questão do mundo de regeneração. Então, o mundo de regeneração, até onde a gente sabe, não é um mundo feliz ainda. Está um pouco atrás do mundo feliz, mas é um mundo onde a paz será um pouco mais presente. É um mundo onde não existirá furto, não existirá assassinatos hediondos, não existirá essas atitudes bruscas, grotescas que a gente vê por aí, né? Onde acontece muito estupro, onde acontece muito assassinato, esses massacres que acontecem por aí em muitos países, né? Eu não sei se vocês veem ou já viram essas coisas que acontecem nas escolas, né? De crianças, de adolescentes ou adultos mesmo, que pegam armas e vai... Não vai existir isso. Esses espíritos não voltarão. Na verdade, esses espíritos não estão mais reencarnando aqui. Eu estava vendo um vídeo de uma criancinha esses dias no Instagram, que tinha uma criancinha que acho que ele devia ter uns 6 anos por aí, no máximo 6 anos, 7 anos, estourando 7 anos.
E ele tinha um irmão, e o irmão dele era mais novo, e ele já tinha uma dicção, ou seja, uma fala muito bem feita. Ele conseguia falar, pronunciar palavras de forma muito bem clara, né? Mas não é esse o problema, a questão maior. A questão maior era a forma como ele tratava o irmão. A forma como ele tratava o irmão envolvendo ele de amor. Uma criança de 6 anos que estava brincando, isso era no vídeo, né? Estava brincando com um brinquedo que ele e o irmão gostavam muito daquele brinquedo. E eles brincando e tudo mais, e ele estava dentro de uma caixa, esse menino que eu tô falando em destaque, né? Ele estava dentro de uma caixa brincando com um brinquedo. E o irmão dele vinha por trás e tentava tirar ele da caixa. Só que ele olhava pro irmão e com muita serenidade, essa criança de 6 anos, com muita serenidade, e dizia assim: olha, fulano, eu sei que você está um pouco nervoso, querendo brincar com o brinquedo, mas agora é minha vez. Eu sei que é difícil esperar, mas você tem que ter paciência. Rapaz, olhei o negócio disso, não tem como não. Eu, Vitor, 21 anos, caba velho, não consigo agir desse jeito. Eu olho assim, você tá frescando, é? Você tá frescando, você se espera sua hora, você fresca. Já começa a briga dali logo, já começa dali a briga, não é? Então, esse termo frescando é aqui do Nordeste, tá? Para quem não compreendeu, é uma gíria aqui do Nordeste. Mas então, eu observo as crianças novas que estão nascendo agora, que tem todo esse amparato, todo esse desenvolvimento na tecnologia, em estudo, em leitura, na fala, né, e a forma de agir e tudo mais, preocupam-se com a natureza, né? E a gente observa que o mundo de geração não está longe. Não está longe. As crianças novas que estão reencarnando agora são bem mais espertas. São crianças que estão bem mais conectadas, um pouco mais conectadas com sua essência divina. É certo que tem algumas que ainda são um pouco conturbadas, né? Mas não mais reencarnarão daqui a pouco espíritos de forma hedionda, né? Porque o mundo de regeneração ainda existirá o mal. Ainda sim existirá o mal. Mas não será esse mal grotesco. Qual que será o mal, mais ou menos, que existirá no mundo de regeneração? Uma inveja, mas não uma inveja no grau em que eu vou matar o meu amigo, o meu irmão, porque eu tô com inveja de que ele tem tal vida, que eu não tenho. Não, não vai ser essa inveja. A gente ainda vai existir inveja, ainda vai existir orgulho, ainda vai existir ciúme. Esses males ainda da alma, ainda existirá. Mas não será no nível tão grande ao ponto de eu assassinar, ao ponto de eu roubar. Então não existirá mais furto. Então imaginemos aí, meus irmãos, a gente vivendo numa sociedade onde você pode deixar a sua porta aberta. Você vai dormir, esqueceu a porta aberta, não tem problema, porque o vizinho que passou fechou. Você está querendo dar uma volta no parque, a mulher principalmente, né? Isso acontece muitas vezes com as mulheres, né? Esse medo, às vezes, de andar sozinha. Então, você quer dar uma volta no parque, um parque não tem ninguém, você anda tranquilo. Você quer fazer uma caminhada, você caminha tranquilo. Você quer tomar um banho de cachoeira, você vai lá e toma tranquilo, né? Ai, poxa, eu vou tomar um banho de cachoeira, eu tô sem biquíni agora. Tomar banho de sutiã não tem problema, porque ali o homem, pelo menos no mundo de geração, não vai ter interesse no sentido de praticar alguma coisa à força, né? Vai ter o respeito, vai existir o respeito. Não vai existir o que não vai existir é essa energia animalesca. Não vai existir essa energia animalesca. De, poxa, você me atraiu e agora você vai ter que ficar comigo querendo ou não, como acontece. Não vai existir. Vai existir o respeito, né? Embora ainda vai existir o mal. Ainda vai existir ciúme, ainda vai existir orgulho, mas não nesse nível tão grande de causar uma guerra, de causar esses crimes por aí que a gente vê. Então, assim, o mundo vai ser completamente bem mais feliz, embora não seja um mundo feliz ainda, mas vai ser um mundo mais pacífico, onde pessoas estão buscando conhecer-se, onde pessoas estão buscando se tornar pessoas boas. Não são, mas estão buscando se tornar pessoas boas, estão buscando se espiritualizar e diminuir a materialidade, a conexão com a matéria, né? Estão buscando se espiritualizar um pouco mais, buscando se conectar com Jesus, buscando se conectar com Deus. Essa forma, como a gente está aqui, né? Nesse momento aqui nessa live, buscando se conectar com Jesus. São espíritos assim que vão voltar. Os outros espíritos que estão simplesmente querendo a matéria, o orgulho, não vão voltar. Né? Então, imaginemos, meus irmãos, um mundo onde só tem espíritos querendo se espiritualizar. É uma maravilha você sair na rua, você dar um bom dia, você conversar, as pessoas sorrindo, né? Embora existirá ainda o mal, mas não será nesse nível grotesco. Ainda vai existir estresse? Vai, porque a gente ainda está em fase de aprimoramento. A gente vai estar em fase de aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. A gente vai estar em fase ali de aprendizado. Não sabemos, mas estamos querendo saber.
Então, isso vai ser um movimento e uma mudança na psicosfera do planeta grandiosa. Só virão espíritos que querem se melhorar. As conversas vão ser outras. As conversas vai ser, poxa, como é que eu posso melhorar em tal ponto? Como é que eu posso ser mais humilde? Vai ser desse jeito. Como é que a gente pode fazer para ajudar a natureza a florescer mais e tudo mais? Então vai ser um mundo onde são pessoas querendo se espiritualizar. Então só isso já nos dá uma noção completamente diferente do mundo de regeneração, comparando com o mundo que a gente vive hoje, onde as pessoas estão simplesmente observando seus próprios umbigos. Eu observo o mundo de regeneração futuramente nas instituições que a gente vê por aí, de bares, de casas noturnas, se transformando em locais de aprendizado, em locais de meditação, em locais onde a gente pode ir lá fazer um yoga, né? Vai existir locais assim mais arbustivos, né? Eu não sei como é que se fala direitinho, mas locais assim com conexão mais com a natureza, as casas noturnas se transformarem aí em casas de, por exemplo, um centro espírita, em uma casa de umbanda, em casas assim em que a gente pode se conectar mais com a natureza, com a espiritualidade, né? Em vez de se conectar mais com essa energia material, né? Então eu observo o mundo de regeneração mais ou menos desse jeito. E uma coisa muito interessante que acontecerá no mundo de regeneração, principalmente quando ele atingir o pico de mundo de regeneração, né? Porque a gente primeiro começa evoluindo devagarzinho, o mundo de regeneração vai. Então pensa que não, ele está no ponto máximo do mundo de regeneração. Esse ponto máximo, né, ou por ali aproximadamente, vai acontecer uma grande transformação na nossa questão política. Não existirá mais democracia, existirá mais evangelitocracia, ou seja, o político que será o prefeito de tal cidade só será prefeito porque ele é a pessoa que mais ama, porque ele é a pessoa que tem mais compaixão, porque ele é a pessoa que mais trabalha, que mais serve, ele é a pessoa mais paciente, que é mais tolerante. Então, a escala, no sentido dos nossos governantes, serão as pessoas mais evoluídas. Então, só isso aí dá para a gente observar a diferença grandiosa que vai acontecer no nosso planeta, no mundo de regeneração, que é o próximo nível que o planeta vai atingir e que não está próximo. Porque os espíritos já falaram que a gente já passou do pico da transição. A gente agora já está caminhando, já a gente está chegando no mundo de regeneração. Muito provavelmente a gente vai desencarnar, a gente que está aqui vai desencarnar, e na próxima reencarnação que a gente vê, a gente já vem no mundo de regeneração, se tivermos merecimento. Se a gente atingirmos a evolução necessária para vir nesse mundo de regeneração. E como eu, Vitor, reconheço o que a gente precisa fazer para vir no mundo de regeneração, né? Porque, poxa, a gente saber do mundo de regeneração é interessante. A gente saber que vai acontecer todas essas mudanças, a paz será bem melhor, em que a gente vai somente conhecer pessoas que estão querendo se conectar com a espiritualidade, se conectar com a sua essência divina, as pessoas dessa maneira. Então, como é, Vitor, que eu preciso evoluir? Como é que eu preciso ser para poder vir para o mundo de regeneração? O que é que eu preciso me desenvolver? Meus irmãos, a forma como eu vejo, como eu entendo, eu estava assistindo uma palestra do Divaldo, e uma moça, ela perguntou justamente isso a ele. Qual que é a característica das pessoas que virão, que voltarão, né? Que daqui sairão, mas depois voltarão para o mundo de regeneração? Qual que é a característica? E aí o Divaldo fala, a característica daqueles que não querem levar vantagem em cima do outro, a característica daqueles que querem desenvolver o amor, não desenvolveram, mas querem, né? Que querem se conhecer, né? Então eu resumiria da seguinte maneira. Nós aqui, que estamos de forma sincera, querendo conhecer o Evangelho de Jesus e praticar no dia a dia, eu acredito que a gente já volte. Desde que a gente permaneça assim até o final da vida. Porque tem muito tempo pela frente, né? E a gente não se sabe os problemas que a gente vai enfrentar daqui para lá. Pode vir um problema muito grande que perturbe a gente. E a gente acaba praticando coisas erradas, né? Porque todos nós somos espíritos ainda endividados. E que temos capacidade de fazer algumas maldades que a gente nem imagina. Que está ali guardado no nosso coração, que a gente está acabando com aquela maldade, mas que pode vir um teste muito grande e a gente acabe fazendo alguma coisa errada. Né? Então a gente tem que estar sempre vigilante. Mas se a gente terminar a nossa vida dessa maneira como a gente está indo, muito provavelmente a gente volta, porque é a característica central daqueles que vêm para o mundo da regeneração, que é justamente querer se regenerar. O próprio nome diz, mundo de regeneração. Você está querendo se regenerar dos males praticados, dessa sua má inclinação orgulhosa, vaidosa, né? Desses seus maus pendores, dos erros que você pratica, você está querendo se regenerar disso e se transformar uma pessoa boa. Então, só esse movimento sincero de querer já possibilita você vir. Se você realmente for uma pessoa sincera, que está querendo se conectar com Deus.
né? Então é assim que eu vejo a nova era, né? Esse mundo maravilhoso que está por vir aí. Vamos trabalhar para poder vir, né? Vamos trabalhar muito. Então é isso. Algum de vocês quiser estar falando alguma coisa, pode estar falando, tá? Eu acho que eu falei foi demais, 40 minutos. Pois é, eu vou voltar um pouquinho para o tema aqui que a gente estava falando, sobre a nova era o que a entidade israelita fala, né? Agora, eu quero chamar aqui a atenção para vocês aqui, para uma situação delicada que a gente vive no dia a dia, né? As leis de Deus, né? Aí eu pergunto para vocês, para você também, Vitor, se Deus quer que a gente se regenere, né? Se Deus quer que a gente chegue num patamar de espírito puro, por que ele não estala o dedinho e transforma a gente em espírito puro? Não é verdade? Então, se a gente observar, isso é uma lei de Deus, é a lei da vida. Não é só no mundo, porque o mundo de regeneração, o mundo melhor, quem faz somos nós. Não é o mundo que vai mudar, somos nós que vamos mudar o mundo. Porque às vezes a gente fica se perguntando, como é que esse mundo vai se transformar tão rapidamente nisso aí, que o Vitor acabou de falar? A gente não vê isso, a gente não enxerga isso. Não é? Então não é um mundo que vai estar assim. A gente que vai mudar o mundo. A nossa frequência mental é que vai mudar o mundo. E o mundo vai... a natureza vai mudar por conta da média dos nossos pensamentos. O que está acontecendo agora é uma aceleração desse processo. E essas catástrofes, corona, tudo, está acelerando o processo. Mas voltando lá atrás, por que Deus não estala os dedos e faz tudo isso? É interessante a gente observar que tudo é um processo evolutivo e Deus respeita, porque é a lei dele. Então, isso está no nosso dia a dia. Observe quando a gente quer mudar alguma pessoa. Quando a gente quer mudar alguma situação, a gente quer fazer bruscamente. Né? Vou tirar aquela pessoa daquela vida. Aquela pessoa não consegue entender. Aí você observa Deus, aqueles povos lá, né? Que talvez a gente, com ingenuidade, vamos ensinar, vamos abrir uma igreja ali, todo mundo sacrificando animal. Como é que Deus permite isso? Não é? Mas aquela civilização precisava de uma lei primeiro. Né? Por que Jesus não veio primeiro? Para ensinar o amor. Deus não teria poder de ensinar amor àquelas pessoas, mas Deus respeita a lei. E nós precisamos também entender a lei de Deus dentro da nossa convivência. Tem pessoas que estão ao nosso redor que estão precisando da lei. Ainda não estão preparadas para receber o amor. Precisam da lei. Imagine o espiritismo, né? Imagine o espiritismo. Então, tudo é um processo lento. Veja como veio Moisés, os profetas, né, para dar esperança de um amor futuro, né? Deus deu a lei, mas deu a esperança. Chegará um homem, né? Haverá um homem, haverá a encarnação de Deus, da luz. Claro, simbolicamente, né? Então, tudo é um processo. Aí vem Jesus, vem amor. Quantos anos se passaram? Tudo funciona assim, gente, se a gente observar. A lei de Deus é una. Não tem mudança na lei de Deus. E só se a gente observar isso, a gente deixa de acreditar em muita coisa imediatista. Como a gente tem vários atendimentos aí no dia a dia de auxílio fraterno, onde as pessoas querem resolver o problema da vida delas com uma oração. Eu quero paz, quero consciência limpa, quero espiritualidade, pedindo nas orações, pedindo para a gente orar para elas, para essas coisas. Então, será que as coisas acontecem assim imediatamente? Será que o Vitor, qualquer pessoa tem o poder de mudar a vida de alguém? Tudo, gente, segue essa mesma lei de Deus. Sempre quando a gente for ajudar alguém, sempre quando a gente for dar a mão a alguém, a gente tem que entender uma coisa. Tudo é um processo. Eu tiro por experiência própria. Eu quis muitas vezes mudar a vida de alguém. Se eu tivesse dinheiro, eu ia mudar a vida dessa pessoa. É o mesmo que Deus pegar aquele povo lá de Moisés e dizer, eita, vou enviar o espiritismo para eles, para mudar a vida deles. Será que funcionaria?
Tem gente que não está preparado. Tem gente que não está preparado ainda para sair daquela vida. Precisa passar por aquilo ali. Se Deus não tirou aquela pessoa daquela vida ali, será que nós vamos tirar? A não ser que a gente tenha totais condições. E aí a gente vai entender que estamos sendo instrumento de Deus, aquela pessoa já esteja preparada para sair daquela situação. Mas se não, a gente tem que ajudar com o que a gente pode, auxiliá-la na vida dela. E tem uma passagem de Chico Xavier que também fala sobre isso aí, que é uma senhora que está passando uma encarnação muito complicada, toda deformada, numa casa longe, longínqua. E Chico Xavier leva lá Divaldo vai com ele, e tem um médico que quer tirar aquela pessoa de lá, quer levar para um hospital, quer ajeitar. O Chico diz: calma, pague uma pessoa para cuidar dela aqui, ela precisa passar por isso aqui. Tem gente que você tira de um lugar, você dá tudo a ela, dá casa, dá comida, roupa lavada, dá emprego, dá tudo, e aquela pessoa desgraça tudo, simplesmente porque foi uma tirada brusca. É você tirar os povos de Moisés e dar o espiritismo. Não resolve nada, atrapalha. Atrapalha porque é tanto ensinamento que acaba o que ele já tinha, as leis morais, que era o básico, ele acaba perdendo. Então, cachorro aqui em casa. É curioso observar, né? Se a gente trazer para a nossa vida aqui, tudo de Deus é assim, com paciência. Vem os missionários, né? Todo o trabalho, e aqui que tá difícil aqui, Vitor. Leva aí que o cachorro aqui tá complicado. Depois eu continuo o raciocínio. O senhor estava falando sobre as ideias. Sim, eu compreendi agora. Bom, o que o pai estava falando praticamente é o seguinte: não jogar pérolas aos porcos. É mais ou menos isso. Então, se eu tenho uma sociedade em que ela não consegue compreender que matar o irmão é errado, como é que eu vou chegar para ela dizer assim: olha, você vai reencarnar em outro corpo, vai ter que voltar passando por toda uma dificuldade, porque você matou ele de tal jeito, você pode vir com a mão prejudicada, você pode vir com uma parte do corpo prejudicada para poder reorganizar a sua condição espiritual. Não tem como, né? Então, muitas vezes, como o pai estava falando, às vezes a gente quer ajudar alguém da nossa família, dos nossos amigos, né? Às vezes a gente quer ajudar alguém a sair daquela vida que aparentemente, aos nossos olhos, é muito penosa. Que é uma vida em que a gente vê que é uma vida ruim. Só que, meus irmãos, observemos. Nada é por acaso. Não tem uma coisa que aconteça ao acaso. Porque o que é o acaso além do nada? Ou seja, isso aqui aconteceu na minha vida. Foi por acaso. Então significa que Deus, ele dormiu? Deus, ele cochilou. Tirou uma hora de folga. Ele foi no banheiro. Deus foi beber água. E aí tirou os olhos da criação. Não, é óbvio que não. Deus a todo momento está a nos observar. A todo santo momento. Ele está a nos auxiliar e ele está à nossa disposição para nos ajudar. Porque tudo, meus irmãos, sabe esse planeta aqui? Sabe o universo? Tudo se sustenta pelo pensamento de Deus. Que é um exemplo? A sua casa. Suponhamos que você mora na sua casa sozinha, na sua casa. Se você sair dessa casa por uns 10 anos, digamos, não vou dizer nem 10 anos, mas você sair dessa casa aí por um bom tempo, não deixa ninguém cuidando da casa, 1 ano, 2 anos, né? Quando você voltar, a casa está infestada de rato, de barata, comida podre, armário todo furado pelos ratos, as comidas tudo já ruídas, já comida, barata, tudo que é canto, teia de aranha. E se você demorar muito tempo passando nessa casa, as paredes começam a rachar, o telhado quebra por causa dos gatos, a água entra, fofa o chão. Então a casa se sustenta, a nossa casa se sustenta porque tem a gente zelando. Então como toda criação pode sustentar? Porque tem Deus zelando. Então não é nada por acaso. Quando a gente vê aquele irmão nosso ali passando por uma dificuldade, um problema, e às vezes a gente quer tirar aquele irmão daquela dificuldade, a gente não consegue, se perturba, não precisa se perturbar. Agora uma coisa é certa, quando a gente vê alguém que está passando por dificuldade e a gente quer ajudar, ajudemos. Porque os espíritos falam, você não é porque ele precisa passar por aquela dificuldade
né? Ele está passando por aquela dificuldade, não é porque ele está passando por aquela dificuldade que ele tem que passar pro resto da vida. Pode ser que o tempo daquela dificuldade acabou e você seja um instrumento para tirar ele daquela dificuldade. Então o que é que a gente deve fazer em determinados momentos? Ajudar. A gente deve buscar ajudar. Mas quando a gente não conseguir ajudar da forma como a gente queria, não se perturbar. Porque nada é por acaso. Deus está em todo lugar, a todo momento. Vou já passar para o painho e eu queria só dizer uma coisa. Uma coisa que me trouxe uma compreensão sobre Deus. O seguinte, Deus não é espírito e não é matéria. Então, muitas vezes a gente tem uma noção de Deus como sendo um ser material, uma forma de 2 braços, 2 pernas, essa coisa. Não é. Deus não é matéria. Sabe por que não é? Porque ele criou a matéria. Então, como ele pode ser matéria? Se ele fosse matéria, ele teria sido criado. Então, Deus não é matéria, porque ele que criou a matéria. Mas Deus também não é espírito. Sabe por que Deus não é espírito? Porque ele criou o espírito. Se Deus fosse um espírito, ele teria sido criado por algum outro ser. Porque espírito é criação. Mas Deus é criador. Então Deus não é nem espírito e nem matéria. Que é Deus? Então fica essa pergunta, porque eu também não sei o que é Deus, mas os espíritos falam o seguinte: Deus é como se fosse o mar e a criação e os seres vivos é como se fossem os peixes dentro do mar, as algas, as pedras. Porque Deus envolve a criação por completo. Ele está dentro e fora da criação. Ou seja, Deus está dentro de nós e fora de nós. Ele envolve tudo. Tudo. Se eu estiver dentro da água, se o peixe estiver dentro da água, suponhamos, imaginemos um aquário. Vamos colocar aqui um limite. Deus não tem limite. Vamos colocar um aquário. Imagine vocês, meus irmãos, que o aquário é do tamanho do quarto de vocês. Aí, no lugar onde vocês estão agora. Esse cômodo onde vocês estão. Imagine que é um aquário gigantesco. E nesse aquário tem um peixe. Um peixinho. Pequeno, minúsculo. Aquelas filapinhas de nada. E essa filapinha, esse peixe, tá lá no canto do aquário, que é esse cômodo que você tá. Esse cômodo tá cheio de água, imagine aí. E essa filapinha, ela tá lá no cantinho do aquário. Lá no cantinho mesmo, da parede do aquário. E essa filapinha se mexe. Dá uma mexida. A água vai sentir. Porque a água também, além de estar junto da filapinha, está envolvendo o aquário todo. Assim é Deus com a gente. Deus me envolve e ao mesmo tempo envolve vocês aí e ao mesmo tempo envolve todos os planetas e universos. Por isso que ele sabe cada coisa que acontece na criação, porque ele envolve tudo. Então, se Deus é tão grande dessa maneira, como é que a gente pode pensar que Deus não sabe das nossas dores? Como é que a gente pode imaginar que Deus não escutou a nossa oração? Como é que a gente pode ter a ousadia de imaginar, de pensar que algo aconteceu para as nossas vidas, algo de ruim? Nossa, mas eu fiquei desempregado, perdi minha casa, perdi meu amor da minha vida, perdi minha mãe, meu pai. Que coisa ruim, aconteceu tal coisa ruim para minha vida. Mas, meus irmãos, a gente não pode pensar desse jeito, não. A gente não pode pensar desse jeito, não, porque se Deus envolve tudo, ele, além de saber o que você passa, ele já sabia antes que você passasse. E, além de tudo, Deus é amor. Então, como é que algo de ruim pode ter acontecido para você? Porque se aquilo aconteceu para você, Deus sabia e permitiu. Ou seja, Deus é ruim também? Porque se aquilo que você está dizendo ser ruim aconteceu para você e Deus sabia e permitiu, Deus também está compactuando com o ruim? Ou é a nossa visão que está errada? Porque muitas vezes a gente pensa que a dificuldade é ruim, mas nem sempre. Nem sempre não. Nunca. Nada acontece na nossa vida que seja ruim. Nada. Porque Deus é como a água que envolve os peixes e nós somos os peixes. A água sabe tudo, onde o peixe está, a água sabe. O peixe está caminhando por aqui, a água sabe.
Se o peixe respirou 2 vezes diferente do que as anteriores, a água sabe. Porque ela está dentro do peixe também. Assim como Deus está dentro de nós. Não é? Então é interessante a gente saber isso. A próxima vez, meus irmãos, que vocês forem orar, saibam que Deus sabe que vocês estão orando, que vocês estão falando, mesmo que vocês estão querendo. Deus sabe o que vocês estão querendo, mesmo que você nem fale. Só de você, no momento da dificuldade, dar aquele suspiro, meu Deus. Só isso é o suficiente para Deus. Porque Ele já sabe o que você está querendo. Mesmo que você nem complete a frase. Né? Então é isso. Eu acabei tomando um tempo danado. Pai, pode continuar aí, pai. Meu Deus do céu. Bom, vou só finalizar o raciocínio, né? Que, na verdade, o meu intuito aqui é que a gente compreenda como funciona as leis da vida, né? E se a gente compreender olhando aqui para o Velho Testamento, Jesus e o Espiritismo, só olhando isso, só olhando o funcionamento, como Deus trabalha na humanidade, a gente entende o nosso dia a dia. Né? A gente já para de buscar imediatismo, a gente já deixa de acreditar em algum trabalho espiritual que vai fazer a gente ter sucesso em algum campo da vida, ou no amor, no dinheiro, na saúde, né? Ou na espiritualidade elevada, na paz de consciência. Então, tudo é conquista. Né? Até a humanidade. Né? Jesus estava lá trabalhando no nosso planeta. Deus agiu com imediatismo para com Jesus, que estava cuidando da gente? Não. Deus deu as ferramentas necessárias para que Jesus trabalhasse na humanidade do zero. E chegamos agora a 2020 anos após Jesus, né? Milhões de anos, né, após a nossa existência, e estamos aqui imperfeitos, ainda em guerra. Né? Para vocês verem, Jesus trabalhando e Deus ajudando. Por que não está tudo resolvido? Será que Jesus não tem mérito para dizer, Pai, resolve tudo para mim? Então, se Deus não fez para Jesus, por que vai fazer para a gente? Por que vai resolver tudo da nossa vida, no estalar de dedos? Então, olhando toda essa lei aqui, essa lei bela do nosso Criador, a gente tem que entender que a construção parte de nós. Nós vamos receber o auxílio. Agora, a construção da nossa vida parte de nós. A construção da vida do nosso irmão ou do nosso vizinho problemático, quem vai fazer é ele. Deus vai ajudá-lo, talvez através de você, talvez através de qualquer pessoa, mas é ele quem vai construir. Às vezes, gente, pobre é o nosso estado mental. É pobre. Pode pegar e botar dentro de uma mansão. Destrói tudo. Pode dar tudo. Bota na melhor faculdade. Vai bagunçar, não vai aprender. Vai distrair os outros. Então, pobre é nosso estado mental. E a gente só tem nessa encarnação, em qualquer outra, o necessário. E às vezes o necessário é sofrer. Quem disse que sofrer é bom? Quem disse que existe mal ou bom? Não existe, isso é uma dualidade que para nós faz sentido. Para nós aqui, matar é ruim? É. Para nós, para nossa convivência. Entendeu? Para Deus é um processo evolutivo, ninguém morre. Todos são espíritos. É uma falha, é uma criança que comete uma falha. Matou o irmão, matou o corpo carnal do irmão. Vai passar por todo o processo, tem que passar para aprender. Mas o mal com o mesmo, o mal violento, só está no nosso linguajar. Deus não criou ninguém mal. Não existe mal. Maldade, não existe. Existe ignorância. Né? Ignorância. Então, é importante a gente observar, né? Não só ao pé da letra, observar a lei que está por trás dessas escrituras aqui. Que a lei é muito bonita. A lei de conquista espiritual, o planeta conquista. Deus não vai estalar o dedo e vai transformar aqui no mundo de regeneração. Não é assim. Tem muita gente pensando que é assim. Qual o dia da regeneração? Esperando o dia, que quando chegar naquele dia, o planeta vai estar regenerado. E a gente vai para onde? Porque o que faz esse planeta ser atrasado somos nós, os habitantes. Não é o planeta que vai mudar de fase. Então não tem dia, não tem hora. O próprio Jesus diz lá, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, que é ele. Só o Pai que sabe. Por quê? Depende do livre-arbítrio de toda a população aqui. Toda, querer melhorar. Agora, está sendo acelerado. Está vindo espírito missionário, está retirando espírito que não quer nada com a vida, e esse processo está sendo acelerado.
né? O Espiritismo justamente veio por conta disso. Já temos bagagem demais para ficar atrasado aqui, para ficar usando da inteligência para coisas erradas. Então, já, como diz aqui, os tempos estão chegados, já chegou os tempos, né? Agora é a era nova, mas não tem data, né? Esse mundo que a gente falou aqui, o Vitor falou, a gente tem que conquistá-lo. Vai demorar. O mundo que a gente deixa uma porta aberta e ninguém entra para roubar, está muito longe de chegar. Está começando. Está começando as coisas a acontecer, acelerado. Mas eu, sinceramente, eu vejo muito distante, né? Mas a data e a hora só quem sabe é Deus. Agora, coloquem isso na vida de vocês. O ensinamento aqui, ao pé da letra, é muito bonito também, mas vamos transcender, vamos entender a lei, né? É muito interessante isso. Basta olhar, como eu falei, basta olhar o nosso mundo tendo como governador Jesus Cristo. Muitos vão dizer, Jesus é incompetente, porque esse mundo aqui está trocando guerra, tiro, já foi a Segunda Guerra, está indo para a terceira. É um processo evolutivo, entendeu? Tudo na sua hora, tudo no seu tempo. Deus não vai descer para resolver o problema de ninguém. E é por isso que muitas vezes o suicida, antes de tirar sua própria vida, ele deve clamar por tudo que é santo, por tudo que é... Mas ninguém pega na mão dele, nem o próprio Deus. Porque Deus respeita as leis, o livre-arbítrio. Até quem tem mérito não é retirado de sua prova. Você é aliviado, você é ajudado. Agora, por você, ninguém faz. O exemplo de Jesus é o mais nítido. Deus não está fazendo por Jesus. Estamos aqui, todos dirigidos por Jesus, pelo Mestre, e o mundo se engalfinhando aqui. Entendeu? Então é isso, gente. Isso serve para as coisas mais pequenas, que a lei é uma só. Para o dia a dia, para um filho. A gente fica rezando para o nosso filho, né? Deus, dê paz ao nosso filho, segurança ao nosso filho. Muitas vezes a gente pede, a gente vê até lá nas orações de quinta-feira, o povo pedindo para a gente rezar para a pessoa se manter no trabalho, para o filho ter proteção de acidente. E eu coloco lá, gente, tudo isso se conquista. Trabalho, você ter manutenção no seu trabalho, se conquista você sendo um bom trabalhador. Você agradecendo a Deus pelo seu trabalho, você agradecendo as pessoas que te deu oportunidade, entendeu? É isso que vai te manter no trabalho. O teu filho não ter um acidente, o que vai fazer com que isso aconteça, claro, se não for nenhuma prova, uma prova que ele vai passar, é prudência, respeitar as leis, dirigir com cuidado. Não existe mágica, gente, não existe proteção, ninguém tem proteção, ninguém tem blindagem aqui na Terra, entendeu? Deus não poupa ninguém. Você vai passar o que tem de passar, é um aprendizado. Poupar, se Deus poupar você, ele está indo contra a lei dele mesmo, a própria lei dele. Está te poupando de um aprendizado, porque a dor é um aprendizado. A morte, às vezes, por acidente, é um aprendizado. A tortura que você vai passar é um aprendizado. Se Deus poupar você, ele está indo contra a própria lei. Não existe milagre. Milagre é uma derrogação da lei. Existe o que a gente chama de milagre, é quando aquilo a gente não sabe como vai acontecer, de repente acontece, né? Nós chamamos isso de milagre. Mas o milagre de estalar o dedo, se existisse, Deus já tinha instalado o dedinho para a gente estar no planeta feliz. Não precisava ninguém nascer, como diz o Espiritismo, né? Simples e ignorante. Deus criava a gente perfeito, anjo, né? Então, se ele criou a gente para a gente ir avançando na evolução, devagarinho, desde do mundo vegetal, o mundo animal, conquistando, avançando, né? Se ele criou isso, isso funciona para todo o campo, né? Todo o campo da vida. Então, é isso que eu queria enfatizar aqui, né? Sobre os ensinamentos, que a gente observe a lei, a gente observe como funciona a lei de Deus, porque aí a gente vai entender, porque muitas vezes a gente ora, meu Deus, me dê um trabalho, meu Deus, o trabalho nunca vem. Aí a gente entende, olhando para a lei de Deus, que é a lei de quê? De esforço, de conquista, de gratidão, né? Agradecer, de acordar com disposição, de ir buscar, é assim que é a lei. Aí Deus ajuda, claro, ele sempre nos ajuda, né? Por isso que você vai lá no livro dos Espíritos, em qualquer lugar que você vai ver a lei de Deus, você vai ver sempre ela de mãos dadas com a misericórdia, né? É a lei e a misericórdia divina.
Não existe só a lei, porque Deus não é lei, aquela lei ignorante, aquela lei que tem que ser cumprida, né? A lei anda de mãos dadas com a bondade de Deus. É uma só lei. A lei, a justiça e a bondade é uma só lei. Então, Deus sempre vai aplicá-la com carinho, com ternura. E se você, à medida que você vai evoluindo, aquilo vai se dissipando. Então é isso, minha gente. Por mim, já está finalizado também aqui hoje, nossos estudos. Por Quem quer mim dizer também, eu acho que já falei foi demais. Dona Edione, está por aí, Dona Edione? Ela sempre tem dificuldade de pegar de abrir o microfone. Mas eu acho que é isso. Menino, esse telefone, ele tá só Jesus na causa. Mas graças a Deus, ó, deu para ouvir a live toda, entendi o raciocínio, certo? Tive aqui assim, eu não sei se é o mesmo, é alguma coisa mesmo do texto. Como o irmão Júnior falou, estamos longe, né? Porque a gente não pode deixar a porta aberta que o ladrão vem e rouba. Pois é, se a gente fizer isso daqui a 100 anos, vai acontecer a mesma coisa. Mas eu tentei fazer isso, lento. o ladrão não veio e queria roubar mesmo? Então a senhora faça o teste aí. Deixa o celular aí na porta. Mas eu tentei fazer isso. Eu saí, deixei o celular dentro de casa, deixei a casa aberta, deixei só os cachorros de vigia. O ladrão não veio, não entrou, queria comer meu biscoito. Olha. Se for fazer esse teste, a gente vai ficar sem celular. O bom é que esse ladrão queria só o biscoito, né? E se ele visse o celular... Queria olhar o que tinha na minha geladeira. Mas, rapaz... Enquanto ele estiver só buscando alimento, tá bom, né? Pelo menos tá matando a fome do coitado. Ai, meninos. Adorei a interpretação de vocês, viu? Tá bom, minha querida. A gente também agradece a presença de todos vocês aí, né? Por mais uma terça-feira que a gente está aqui. Se Deus quiser, vamos terminar no final do ano esse livro, devagarinho. A gente vai para a gente começar outros livros aí bom, o livro dos Espíritos também. Tem muita coisa. Pai, eu acho interessante a próxima vez de começar o dos Espíritos, não. É bom e interessante quando a gente começar algum tipo do André Luiz, não é? Algum assim que seja mais história. Tipo também aquele Violetas na Janela, para a gente compreender mais sobre o plano espiritual. É interessante também, né? Pode ser, pode ser. Tem várias oportunidades, né? Tem vários bons livros espíritas aí para a gente estudar. Um pouco antes, né? Uma antecedência, a gente já vai anunciando qual vai ser o próximo, depois, lá na frente, até para a gente começar a estudá-lo também, porque é importante que a gente vá tendo uma compreensão primeiro para a gente passar aí alguma coisa, né, para as pessoas. Mas é assim mesmo. Devagarinho, a gente já começou difícil, né? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro difícil, mas dá para entender. Dá para a gente absorver um pouquinho, né? Da próxima vez que a gente for estudá-lo, a gente já tem mais conhecimento e assim vai. É isso, minha gente. Estamos finalizando aqui hoje, né? Vou fazer a oração final aqui para a gente terminar os trabalhos. Amanhã, se Deus quiser, tem o Evangelho lá na Débora, a gente participa também. Na quinta-feira, a gente tem um grupo de passes e orientações, que é muito importante também. A gente tem feito um trabalho muito bom lá, que é totalmente diferenciado, né? A gente vem dando orientações às pessoas, né? Orientações morais mesmo, baseadas no Evangelho, né? Baseado nisso que eu falei aqui, nessa lei de conquista. Né? As pessoas estão acostumadas ainda a pedir muito milagre, como diz o ditado, as pessoas querem um milagre, mas não querem Deus. As pessoas querem as bênçãos, né? Me proteja disso, me proteja daquilo, e eu estou assim, eu quero paz no trabalho, paz em casa, lar harmonizado. Então, dentro disso aí, é interessante que a gente vai dando umas dicas de como harmonizar o lar, né? Construa um lar harmonizado, entendeu? E as pessoas têm gostado, né? Uma ou outra está acostumada com um milagre,
aí não gosta muito não. Mas é a verdade, o importante é que é esse o caminho. Então a gente tem feito esse trabalho lá, importante. A gente está tendo 20, 30 pessoas. Tem sido muito bom os trabalhos de quinta-feira. E é isso. Vamos para as orações finais. Todo mundo está com a aguinha aí, fluidificada. Eu não estou hoje. Esqueci minha água. Mas é assim mesmo. Vamos orar que a gente receba os fluidos mentais também, né? Então, que todos se concentrem aí. Pensem no nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer a Ele, né, que é o nosso principal mentor. Todo o trabalho que é feito para o bem tem a mão do nosso Mestre. Ele nunca nos abandona, sempre manda os bons espíritos para nos inspirar, para trazer conhecimento aqui para nós que estamos falando aqui, recebemos também, e para vocês, e também para a espiritualidade toda que está aqui ao nosso redor. Talvez tenha uma legião de espíritos aqui na casa de vocês aí, nesses dias de terça-feira, para aprender também um pouco do Evangelho. E agradecemos a Deus, a Jesus, pedimos a Ele discernimento, pedimos a Ele que ilumine nossa consciência para que a gente pratique o ensinamento de hoje no nosso dia a dia, para que a gente compreenda melhor como funciona as leis de Deus, estudando o nosso Evangelho, como funciona o Espiritismo, as leis de Moisés, o amor de Jesus, que pedimos ao Mestre também aqui, que nos ilumine o nosso lar, a nossa família, cubra-nos de bênção, né, o nosso dia a dia, que nos inspire nas nossas tarefas diárias e que Deus abençoe a todos nós aqui hoje e a todo o nosso planeta, porque estamos precisando muito de luz e que assim seja. Boa noite a todos os meus irmãos.